Tá, então. A gente vai trocando ideias. Vamos. Só vou olhar aqui, vou entrar na minha página. Oi, pessoal, para quem já está nos vendo. A gente só está ajustando e vendo certinho as coisinhas. Estamos aqui aparecendo. Oi, pessoas, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, gente, tudo bom? Então, eu sou Thaís, sou terapeuta energética quântica e produtora de eventos integrativos, diretora da Interative Produções Integrativas, Já desde 2013 a gente trazendo pessoas e assuntos muito interessantes para o desenvolvimento integral do ser humano, Mente, corpo e alma. E hoje a gente está aqui com o Adriano Miura, terapeuta e facilitador, da abordagem da nova medicina germânica, da leitura biológica, como ele falou, Microfisioterapeuta, trabalha constelador sistêmico familiar também, que trabalha com as memórias da informação, ciclos de uma vida, que eu, para mim, já me interessei muito por conta da astrologia, Da astrologia, certo? E eu conheci o Adriano ano passado, pessoalmente, em Porto Alegre, quando ele esteve lá, para falar sobre a nova medicina germânica, e a ideia é que ele venha novamente ao Rio Grande do Sul. Estava previsto já, antes de tudo isso estar acontecendo, e o tema de hoje da palestra, da vivência, da experiência, que seja, porque eu costumo dizer que conversar com o Adriano não é uma experiência, é uma vivência. Então a gente está aqui hoje com um assunto bem pertinente, que é sobre o Covid, o coronavírus, pela visão da nova medicina germânica. Perfeito. Então, Adriano, estamos aqui todos para ouvi-lo. Seja muito bem-vindo. Oi, Thaís. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui para falar para vocês e para todo o seu público. É uma honra dividir isso. Mais do que isso, é uma honra também poder dar uma nova percepção sobre isso que é essa pandemia, sobre uma visão sistêmica, exatamente como a constelação proporciona, onde a gente vai buscar ver o paciente de forma integral. Isso é um dos fatores essenciais. Hoje as pessoas elas ficam simplesmente focadas em 2 fatores apenas. Prevenções do tipo máscara, isolamento, álcool gel, higienes extremas. E, em contrapartida, a medicina só busca remédio. E existem N outros fatores que são tão importantes quanto a isso. Não quero dizer que isso não é importante, mas existem outros fatores que estão associados a tudo isso. Dentre elas, como você bem mencionou, a nova medicina que vai trazer uma percepção, um foco, um prisma, um olhar sobre as questões emocionais das doenças, que são muito importantes e muito relevantes nesse aspecto. Com certeza. Dito isso, então, eu gostaria de começar a dar uma pequena introdução sobre como é a abordagem da nova medicina germânica, quais são algumas regrinhas básicas. O Humber fala em 5 leis, que são as 5 leis biológicas, que essas leis são as leis que embasam todo o processo de doença de qualquer pessoa. Eu não vou citar todas elas, mas acredito que a mais importante seja a segunda lei, que é a lei bifásica. Como é que funciona isso? Ele fala que, basicamente, o seu sistema ele vai funcionar em on-off. Então, 2 leis. Sistema bifásico. Então, onde você vai ter sintomas em fase ativa, quando você está vivendo o conflito, e sintomas em fase de resolução, quando você resolve o conflito. Ok? Isso é muito importante. Repete isso para nós. Resolução. Então, quando você está vivendo o conflito, então o conflito em fase ativa. Tá. E quando você resolve o conflito, quando você vai para a resolução do conflito. Tá. Eu vou dar um exemplo muito bom, que é o exemplo que eu dou para os meus alunos. Imagina assim, você vai entrar numa luta, no octógono de MMA, ok? Você vai para porrada, você vai brigar com alguém. Tá. Então, enquanto você está no octógono, você está lutando, ali você está vivendo o seu conflito em fase ativa, entende? Você está lutando. O que é muito interessante a gente observar.
a gente não tem muitos sintomas em fase ativa. E o motivo é muito simples. Se você está vivendo o conflito, se você está no MMO, no octógono de MMA, lutando, você não pode ter sintomas. Se o cara te der um soco e você fala, ai, doeu, o cara vai falar, aí você vai apanhar. Então, muitas vezes, a maioria dos sintomas, eles não vêm em fase ativa. São poucos. A maioria dos sintomas você tem quando você resolve o conflito. Vamos lá, estamos lá no octógono lutando, tocou o gongo, acabou a luta. Não importa se você perdeu, se você ganhou, se empatou. Acabou a luta. Você vai sentar no banquinho, mas você vai sentir dor até onde você nem imaginava que poderia sentir. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? O que isso significa, então? Que a maioria dos sintomas, eles vêm em fase de resolução. Sim, quando você resolve o conflito, você vai ficar doente. Alguns exemplos muito bons. Todas as inflamações, todos os sintomas onde você tem febre, são processos de resolução de conflito. Todas as infecções são processos de resolução de conflito. Então, isso é um ponto muito importante. E aí, a partir disso, a gente já tira outra conclusão também muito relevante. A maioria das vezes que você morre porque você resolve um conflito. Alguns exemplos que a gente pode citar. Toda morte por infecção generalizada. Alguns exemplos como infarto agudo do miocárdio, quando você infarta. Quando você tem um AVC. Não é uma regra, mas a maioria das vezes é uma resolução de conflito. Um edema, algum problema pulmonar, por exemplo, como é que fala? Um abalamento pulmonar é uma resolução de conflito, tá? Alguns cânceres também são resolução de conflito. 80% dos cânceres de mama, que são ductais, são resoluções de conflito. Então, isso é muito importante. E aí a gente entra num viés muito importante aqui, e aí a gente vai fazer, a partir desse parênteses, a gente vai ligar o coronavírus. Quando você resolve um conflito, então você fica doente. Então existe a chance de você morrer. E aí você pensa, pô, Adriano, então resolver um conflito não é uma boa ideia, já que eu vou morrer? E a resposta e a reflexão é muito boa. E a primeira coisa que a gente tem que entender é, o problema não é o conflito, mas o problema é a massa do conflito, é o tamanho do conflito. E o que define a massa do conflito? A intensidade que você vive o conflito, o tempo que você vive o conflito e o número de vezes que você vive o conflito. Então, esses 3 fatores vão definir o tamanho do seu conflito. E o que é um conflito para mim? É basicamente como uma montanha-russa. Enquanto você está vivendo conflito, você está subindo a montanha-russa. Você vai subir na montanha-russa. E aí, quando você resolve o conflito, bom, você vai descer tudo aquilo que você subiu de uma vez. E aí eu falo, e aí se a subida é muito alta, a descida também vai ser muito forte. E às vezes você desce e você não volta. Eu até brinco, você já desce 7 palmos para baixo da terra. Sim, e você morre. Queda livre. Faz sentido, não é? E aí o que é importante então? E aí o grande desafio não é você não ter problemas. O grande ponto é você resolver eles o quanto antes. E essa é a diferença de você ter uma gripezinha, de você ter uma pneumonia, de você ter um coronavírus e você morrer. Bom. E aí, a partir disso, a gente entende, então, o que acaba acontecendo. E aí, o que a nossa cultura ensina? E ela ensina muito que o quê? Ficar doente é algo ruim. Muito bem. Isso não é muito bom. Porque você gera um conflito dentro do seu próprio organismo. Porque quando você resolve um problema, o que você diz para o seu organismo? Que resolver um problema é um problema. Então, resolver um problema gera um problema. E aí você acaba gerando apenas mais problemas. Entende? E mudar a nossa percepção. Né? O que foi? Desculpa, Thaís, não te ouvi. Vai botando as coisas para baixo do tapete, né? E aí isso vai só se acumulando. E a médio e longo prazo isso vai te gerar problemas, com certeza. Exato. E aí a gente pode falar sobre como mudar isso, não é? E aí a gente fala de percepção. Isso é algo muito importante. Como mudar a percepção sobre os nossos conflitos. E é como percepção é um ponto de vista. Então, basicamente, é como você vai olhar para aquilo, de formas diferentes. Por exemplo, isso é um lápis, certo? Eu posso mostrar para vocês o lápis dessa forma. Assim. E aí eu vou falar para vocês, o lápis tem ponta? Aí vocês vão olhar e falar assim, não tem. Eu não estou vendo a ponta do lápis.
Só que eu olhando por esse prisma, por esse ponto de vista, eu falo, não, mas o lápis tem ponta, ele está apontado. E você vai olhar e fala assim, não, não tem ponta. E o que é interessante, as duas respostas estão certas? E a resposta é sim, as duas respostas estão certas. Porque dependendo do ponto de vista de cada um, você vai ver de uma determinada forma. Então, o que cabe a nós, pacientes, e o que cabe ao terapeuta, e aí que eu falar como terapeuta, encontrar as percepções, encontrar as causas que geraram aquela percepção e modificar aquela percepção, mudar o seu ponto de vista sobre aquilo. Ok? Então, esses já são vários passos que a gente vê que a nova medicina apresenta como recursos. E qual é a grande sacada do Hammer que desenvolveu a nova medicina? É justamente ele fazer o link preciso entre o sintoma do paciente, então o que o paciente apresenta de sintoma físico e quais são as causas emocionais, as percepções emocionais que geraram aquilo. Ok. Ponto. Vamos lá, fazer um checklist rápido. Thaís, tudo bem? Compreendido? Tudo. Estou anotando aqui tudo que você está falando. Ótimo. Então, vamos lá, então. Vamos falar agora sobre o coronavírus. O que é o coronavírus? O coronavírus é um vírus. Ponto. Ele é um vírus que ataca a via respiratória. Ele é como se fosse um resfriado. Verdade, ele é um resfriado. Só que qual é a grande diferença do coronavírus para os outros vírus? Por exemplo, os influenzas, os outros vírus de gripe e resfriado. Ele tem tendência a matar mais que os outros. Não que os outros não matem, ok? Eles também matam, só que com uma incidência muito menor. Porque é um vírus novo, então o nosso sistema não está acostumado a lidar com ele. E aí a gente vai para o básico de infectologia. E aí os infectologistas querem me matar, mas é o básico, gente, desculpa, tá no livro. Eu até tenho um médico que eu assisto, ele fala isso. Tá no livro, e realmente tá no livro. Qual é a única forma eficiente, eficaz de lidar com um vírus no nosso corpo? E a resposta é muito simples. Resposta imunológica adaptativa. O que é uma resposta imunológica adaptativa? Anticorpos. A única forma eficaz do seu corpo lidar com o vírus é criando anticorpos contra ele. Ponto. Isso não é discutível. Você aceita. É pragmático. Tá. Qual é a única forma de você desenvolver anticorpo contra um determinado vírus? E a resposta é entrando em contato com o vírus. Acabou. E aí existem basicamente duas formas de você estar em contato com o vírus. Uma, você pegando o vírus, e a outra, uma vacina. E é justamente o que a vacina faz. Ela vai pegar uma parte do vírus e vai injetar em você ou um vírus enfraquecido, onde seu corpo vai destruir aquela parte e vai criar anticorpos com aquilo. Mas é basicamente a mesma coisa. Uma resposta imunológica adaptativa. Então, o que isso significa de uma forma bem prática? Como nós saímos dessa pandemia? Criando anticorpos. Como criamos anticorpos? Entrando em contato com o vírus. Ponto. Que vocês fiquem com isso na cabeça de vocês. Tá, e que daí são esses dois jeitos que tu falou, né? Sim, basicamente é uma forma para pensar. Duas formas de fazer uma coisa só. Criar anticorpos. Com relação às vacinas, gente, vai demorar, tá? Já vou te avisando. Na melhor das hipóteses, sai no final do ano, assim, com muito esforço, com muita fé em Deus, porque eles não vão ter feito todos os testes. Eu diria que uma vacina eficaz vai sair no meio do ano que vem, só daqui a um ano. E é assim, gente, daqui a um ano, vou ser sincero, 95% da população já pegou. Tá? E a gente vai falar de alguns números muito importantes e que as pessoas veem isso com mau olhar e eu vejo isso com excelentes olhos. Por exemplo, hoje sai que tem mais de 1 milhão de pessoas. Oi, pode falar. Né, você está falando dessa questão de criar anticorpos. Perfeito. Tem algumas formas de pegar. Ok. A resposta praticamente 95% a 100% todos nós vamos pegar ou vamos ter contato. Sim. Qual é a chance, e aí o que diz, eu não sei se tu respondeu ou não, mas essa coisa de ficar evitando, né? Evitando sair, evitando pegar, evitando das mortes, né? Qual é a chave para que a pessoa entre em contato com o vírus e não morra? Perfeito. Então, vamos lá, então.
O que embasa a saúde e o que embasa a doença? São basicamente 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Questões físicas, questões emocionais e questões ambientais. Hoje, as pessoas elas estão apenas preocupadas com as questões ambientais. É óbvio que você tem que tomar esses cuidados, certo? Por exemplo, lavar a mão, limpar o calçado, usar máscara, distanciamento social. Isso é ok. Não estou falando para a pessoa sair daí aqui lambendo o corrimão. Não falei para ninguém fazer isso, certo? Mas o que é importante? Você tomar esse cuidado, sim. Porque isso é uma das coisas que me deixa um pouco intrigado. O governo parece que deixa isso entrelinha. Por que, na verdade, eles estão fazendo essa quarentena? Que, na verdade, não deveria nem chamar de quarentena, deveria chamar de isolamento social. Quarentena é só para quem está doente, tá? Quem não está doente não é quarentena. Tipo, Sim. Então, é uma terminologia, só para começar. Eles deviam falar assim, gente, por que a gente está fazendo esse isolamento social? E a resposta é muito simples. A gente não tem UTI para todo mundo. Se todo mundo pegar de uma vez, a gente não vai ter condições de dar assistência básica, as pessoas vão morrer em casa. Eles só deviam falar isso. Tá? E eu não vejo eles falando isso com certa frequência. E até é muito questionável o quanto, de fato, o sistema de saúde está sobrecarregado. E a gente vai fazer 2 aparelhos sociais, e eu só vou falar isso, não vou entrar mais nisso. O SUS, ele está sobrecarregado, sim. Mas o sistema particular, não. Tá? Isso é uma coisa que é importante. E aí significa, sim, a pessoa de baixa renda vai ter mais risco de morte? Gente, desculpa falar, mas isso é para quase todas as doenças, tá? Porque, infelizmente, eles têm menos acessibilidade. E aí é uma responsabilidade do governo. Ponto. Eu não vou discutir mais isso e eu finalizo a minha discussão sobre o isolamento social aqui. Então, vamos lá. Como a Thais bem perguntou, você vai ter que pegar. Isso não tem discussão. Tá. O que é importante, então? Lembra questões físicas, emocionais e ambientais. Bom, a parte ambiental você já tem careca de saber. Aí eu vou falar das questões físicas e depois a gente vai para a questão emocional e aí a gente vai entrar numa medicina com tudo. Tá. As questões físicas. O que eu falo, gente? É que nem ir para uma guerra. Você tem que estar preparado. Você não vai para a guerra de peito aberto falando mete bala. Não, você vai tomar tiro só. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se preparar. E o que é se preparar? O que é ter uma boa saúde física? E são os 3 pilares da saúde física. Uma boa alimentação, você comer bem, você fazer atividades físicas regulares e você dormir bem. Ok? Vou falar sobre cada uma delas de forma específica. O que é uma boa alimentação? Basicamente, é você comer alimentos vivos que tenham energia vital. Então, nada que é congelado, nada que é industrializado, nada que é embutido. Coisas vivas, carnes frescas, verduras, legumes. Maravilhoso. Evitar comer comidas industrializadas, que tem muito produto químico, tá? Por exemplo, açúcar. Comida industrializada no seguinte aspecto, porque açúcar é um alimento que bactérias ruins adoram. Proteobactérias, isso é péssimo para a nossa flora intestinal. É um dos grandes protetores do nosso sistema imunológico. Outro fator, gente, comida industrializada, principalmente conservante. Gente, se você for pensar, uma latinha de milho, aquilo dura 3 a 4 a 5 anos guardado. Gente, por que você acha que aquilo dura tanto tempo sem estragar? Porque ali tem um monte de antibiótico. E aquilo ali mata a tua flora intestinal. Não sei se vocês sabem, mas a cada um antibiótico que você toma, você demora 5 anos para refazer toda a sua flora intestinal. Imagina se você toma um antibiótico por 7 dias, aí você multiplica isso por 5. 35 anos para você refazer sua flora intestinal. Parabéns. Meu Deus. Sim, é de se pensar. Já falei. Alimentos, comida saudável, com baixo agrotóxico, alimentos vivos, ok? Isso é essencial. Evitar alimentos que inflamam. Quais são alimentos que inflamam? Carnes vermelhas, derivados de leite, caseína, lactose são extremamente inflamatórios e derivados de trigo, glúten, são extremamente inflamatórios, eles inflamam o seu sistema intestino. E é por isso que isso é ruim, entendeu? Porque você já acaba debilitando todo o seu sistema imunológico. Anticorpos, sistema imunológico. Entenderam a balança? Ótimo. Segundo, atividades físicas. Por quê? Porque a atividade física é um ótimo componente de boa manutenção física e uma das coisas mais importantes da atividade física, isso as pessoas não falam, é um excelente desintoxicante. Aí as pessoas falam, que? Isso. Como você desintoxica? E a resposta é suando.
Não sei se vocês sabem, mas os dois grandes órgãos do nosso corpo de limpeza são eles, o fígado e o rim, tá? O fígado, ele quebra gordura, então ele é hidrofóbico, então ele quebra gordura. E tudo que é hidrofílico, que dilui em água, vai para o rim, entenderam? Na nossa pele, a gente tem centenas de milhões de pequenos fígados e pequenos rins. Quem são eles? Glândula sudorípara e glândula sebácea. Glândula sudorípara, como se fossem pequenos rins. Glândulas sebáceas, como pequenos fígados. Então, eles auxiliam todo o processo de limpeza. E por isso que as atividades aeróbicas, elas são importantes. Não só para um bom condicionamento cardiorrespiratório. E aí, aqui a gente fala da parte respiratória do Covid, a parte respiratória que é a mais comprometida, mas também para você suar, para você eliminar as toxinas do seu corpo. Isso ninguém fala também, o que é uma pena. Por favor, passem isso adiante. Sim. E, por final, uma boa qualidade de sono. O que é uma boa qualidade de sono? Não é você deitar e dormir com uma pedra 12 horas. Isso não significa qualidade, necessariamente, ok? Mas a gente fala que o nosso corpo ele tem períodos de recuperação. E toda a parte do sono ela é importante. E quem regula os períodos de recuperação do sono? A luz. Por quê? Porque através da luz nós produzimos e deixamos de produzir a melatonina, que é o regulador do sono. Nós, por natureza, biologicamente falando, somos seres diurnos. Então a gente, na verdade, vai chegar à noite e dormir. Como a gente tem muita luz artificial, a gente desregula a nossa melatonina. E a gente perde a nossa regulação e principalmente a nossa recuperação. O ideal é que nós vamos dormir entre 9h30 a 10 horas no máximo. Por quê? Porque toda a recuperação física, ela acontece antes da meia-noite. O que isso significa? Que se você for dormir depois da meia-noite, você não tem mais a recuperação física. Acabou. Tá bom? Já era. E aí fala, mas eu posso dormir até meio-dia, aí eu vou recuperar. Não recupera. Você não recupera. Acabou. Esquece. Entenderam? Então, isso é um grande fator. Primeiro, dormir no horário certo. E aí sim você ter uma boa qualidade de sono. E um dos fatores que modula muito o processo de sono é a melatonina e a pineal, que produz a melatonina. E aí, obviamente, se vocês quiserem, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o flúor, aquilo que você usa para escovar o dente, que tem flúor, ele bloqueia a sua pineal. Não sei se vocês sabiam. As pessoas vão pensar 2 vezes antes de escovar o dente com pasta de dente antes de dormir. É de se pensar, de fato. Então, assim, você vai tendo vários insights, você vai compreendendo como as coisas funcionam. Então, assim, resumindo, quais são os bons pilares para você pegar o coronavírus e você entrar na guerra para ganhar, certo? Se alimentar bem, atividades físicas regulares e boa qualidade de sono. Esses são os 3 pilares, certo? Isso é muito importante. Vou dizer para vocês, gente, estatisticamente falando, tá? Hoje a gente tem mais de 1 milhão de pessoas diagnosticadas infectadas com coronavírus. As pessoas olham para isso e elas ficam abismadas. Eu olho para isso e fico muito feliz. Por quê? Porque, gente, isso daí é uma subnotificação. Eu diria que vamos supor, é metade. Então tem mais de 2 milhões de pessoas infectadas. Eu não sei se vocês sabem, mas cerca de 90% das pessoas que têm contato com o vírus não têm sintoma. O que isso significa? Se tem 1 milhão que pegou, e supondo que isso seja metade, são 2 milhões que pegaram no Brasil, então você pega isso e multiplica por mais 10. Então tem mais de 20 milhões de pessoas no Brasil que já pegaram o vírus, que já desenvolveram uma resposta imunológica e não tiveram sintoma nenhum. Os caras estão limpos. Isso é maravilhoso, porque isso mostra o quanto nossa resposta imunológica está boa. Então, que assim continue, que nós tenhamos contato com isso e que nós não apresentemos sintomas. Isso é maravilhoso. Certo? Isso é muito importante. E, de novo, já que é para a gente ter contato, vamos nos cuidar para estarmos preparados para ter o contato com o vírus, para a gente ter uma boa resposta. Sim. Tudo principalmente bem, principalmente nesse cuidado, como tu falou, né? Dessa resposta imunológica, né? Que, né, atividade física, sono e alimentação. Quantos dos brasileiros realmente cuidam dessa parte? Então, a questão não é
fugir de pegar. Não. Né? Fazendo uma analogia, é como se eu fosse tomar a aspirina para dor de cabeça. A questão é cuidar de mim para que eu não me estresse, para que eu não tenha... Porque, na verdade, a dor de cabeça ela é só um sintoma, né? Perfeito. Não é a dor de cabeça em si. Exatamente. Então, é um autocuidado bastante importante, né? E que eu acho que é da vida, para a vida, né? Eu anotei aqui umas coisinhas que tu falou ontem, né? Claro, fique à vontade. Que eu achei coisa mais linda, né? Que tu falou sobre a questão né, do pânico, e que eu acho que é isso que tu vai entrar agora, a questão do corona em si, né? Do medo da morte, né, das pessoas. Então, vamos lá. Lembra questões físicas, emocionais e ambientais. A gente falou das questões ambientais, todo mundo já sabe. As questões físicas a gente acabou de abordar. E agora a gente vai para questões emocionais. Tá bom? E aí é importante a gente falar dos sintomas. Certo? E aí, qual a diferença de você ter um sintoma muito grave e de você ter um sintoma mais ameno dentro do contato com o coronavírus? E a resposta é muito simples, é a percepção. E eu fui pesquisar e ver quais são os sintomas que são os mais importantes e os que, de fato, levam à morte, tá bom? E é por isso que eu expliquei para vocês antes quais são os sintomas em fase ativa e quais são os sintomas em fase de resolução. Por exemplo, sintomas mais comuns: febre, cansaço, uma dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça. Esses sintomas, gente, a maioria deles são sintomas de resolução. Então, quando você resolve um conflito. Então, você fala, resolvi um conflito, tá tudo bem. Você vai ter esse sintoma. Só que quando você tem esses sintomas, o que você pensa? Ok, estou doente, estou com problemas. E aí você revive um conflito. Quais são eles? Aí eu vou falar de alguns sintomas em fase ativa, que são esses os que matam, no caso. Dificuldade respiratória, perda da fala e perda de movimentos, perda do paladar e do olfato. Ok? E aí, qual é o grande conflito do coronavírus? E a resposta é muito simples. É o medo de morrer. Mais especificamente, é o medo de morrer por asfixia. É o medo de morrer asfixiado. E é por isso que o grande sintoma é um sintoma em fase ativa, que é a falta de ar. Eu não sei se vocês conhecem pessoas, mas que foram bem assim. Começou esse coronavírus, a pessoa ficou desesperada, aí dava no noticiário. Um dos sintomas é a perda de paladar. A pessoa já... Ai, meu Deus, eu tô perdendo meu paladar. Ela já somatizava tudo aquilo. Tipo, mas não tinha nada. Mas a dificuldade de falta de ar. Ai, meu Deus. Tô com falta de ar. Tô com falta de ar. Mas não tinha nada. Tipo, nada. Nada, não tinha o coronavírus com ela. Mas tudo começava aqui dentro. Sim. Tudo começava aqui dentro. Minha opinião pessoal, a maioria das doenças começa aqui. Você atrai aquilo que você vive. E aí a percepção que a gente vem para trabalhar justamente é o medo da morte. O coronavírus vem para trabalhar isso. E aí a gente vai para um ponto. Por exemplo, a gente pode citar a febre. A febre é uma resolução de conflito. Tá? O cansaço também é uma resolução de conflito, de uma noção de tomada de decisão, de para onde ir. Por exemplo, o paciente que apresentar uma dor de garganta é uma noção onde ele consegue pegar algo que é muito importante para ele. E aí você pode, através de diferentes sintomas do paciente, dizer quais são as percepções que ele viveu, entenderam? Essa é a ferramenta maravilhosa que é a ferramenta da nova medicina germânica. E esse é o boom, que eu acho fantástico. Através de um sintoma específico, você tem uma percepção emocional. Por exemplo, uma diarreia. O que é uma diarreia? É uma resolução de conflito de coisas vividas de forma suja. São todas desculpa o termo, as merdas que fizeram com a gente. E agora a gente pode literalmente botar para fora. Entendem? As dores de cabeça, muitas vezes, são noções de desvalorização do intelecto, as coisas que eu fiquei pensando, que eu fiquei matutando, e finalmente eu achei a resposta. E aí você tem dores de cabeça, enxaquecas, muitas vezes. E aí você vai entendendo que, através dos sintomas, você vai descobrindo quais são as percepções, as causas emocionais que geraram esses sintomas. E a partir daí, eu posso mudar
A percepção. Perfeito. E aí você encontrando a percepção, você encontra, então, o estopim, onde tudo aquilo começou. E aí, o que você tem que fazer? E aí a gente pode falar do terapeuta. A função do terapeuta, a partir da percepção, ele buscar o evento, a causa que originou essa percepção. Por exemplo, se a gente tem um medo de dificuldade respiratória, de falta de ar, uma das primeiras perguntas que eu faria para esse paciente é: por que você tem medo de morrer de falta de ar? Você já passou por alguma situação onde você quase morreu asfixiado? Ou você viu alguém que morreu dessa forma e foi muito desagradável? Entende? Uma percepção associada a tudo isso. Porque para ele saber, para ele ter essa percepção, ele já tem que ter vivido isso em algum momento da vida dele. E aí, a partir do momento que a gente encontra o evento, por exemplo, foi quando eu fui nadar quando era criança e eu caí e quase me afoguei. Então, ali você tem o evento. E agora cabe ao terapeuta usar as técnicas que ele tiver para ele ir lá naquele evento e ele mudar a percepção sobre isso. Esse é o desafio. Que show! Que legal! E aí, como sempre, saber fazer uma boa análise, saber fazer a partir de um sintoma, você ir buscar a causa. Um bom terapeuta, um bom médico, um bom profissional da área de saúde, uma pessoa boa em qualquer coisa que você quer saber, ele tem que encontrar a causa. E para ele encontrar a causa, ele tem que saber fazer boa avaliação. E boas avaliações começam sempre com boas perguntas. E a nova medicina, através do sintoma, traz a pergunta correta. A palavra correta para você fazer a pergunta certa para o seu paciente. E aí, a partir do momento que você faz a pergunta certa, aí o paciente desenvolve e ele coloca tudo o que você precisa. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Sim. Isso é muito bom de se entender. Sim. E aí, muito bem. A gente encontra, independente do evento que for, é o medo da morte. Certo? E aí eu posso mostrar para vocês aqui algumas formas de como lidar com essa noção de morte. E eu digo para vocês, gente, não existe nada mais natural do que morrer. Isso é da vida. Eu digo, é a única certeza que a gente tem. E aí, uma das coisas, até comentei isso ontem, acontece que a gente estava batendo um papo. Gente, tem um meme que está rolando lá de um país na África, que os caras dançam com os caixões, não é? As pessoas acham aquilo engraçado, mas eu acho aquilo maravilhoso. Aquilo é uma reflexão que a gente não tem tamanho. E aí você percebe como a morte, a nossa percepção sobre a morte, ela é totalmente cultural. Os caras ali comemoram a morte. Eu estava vendo, eu fiz uma pesquisa, eles gastam, quando uma pessoa morre, eles gastam o que equivale a um casamento, tá? Para fazer aquela festa. Vai todo mundo vestido de gala. É um festão. Eles gastam o equivalente a um casamento. Porque para eles é um festejar. Porque é uma transição, é uma passagem. E a pessoa partiu dessa vida para uma outra melhor. Então, para eles é comemoração. Sim. A pessoa passou por tudo que ela precisava aqui, ela aprendeu. Então, bora comemorar. E a gente percebe como a morte é uma percepção. E a gente tem que aprender a mudar isso. E aí, é o que eu digo. As pessoas, na verdade, não têm medo de morrer. Elas têm medo de perder o tempo que elas têm aqui. Então, para mim, na verdade, a morte não é a questão principal. A questão principal é o tempo. E talvez a pergunta mais correta que a gente deveria fazer não é sobre o medo da morte, mas sobre o que você tem feito no tempo que você tem aqui. E eu posso dizer para vocês, o coronavírus proporcionou para a gente uma das coisas que a gente mais reclamava que a gente nunca tinha. Tempo. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem conta para pagar, porque a gente tem deveres. O coronavírus deu tempo. Tempo para você fazer aquilo que, de fato, você tinha que fazer. E agora as pessoas reclamam que elas têm tempo demais. Que elas não podem ficar em casa. Isso é ser humano. A gente só reclama. A gente reclama quando tem, reclama quando não tem, não é? E aí a pergunta, a gente ganhou tempo para quê? Para olhar para dentro. Para olhar para dentro de si. Para olhar para dentro da nossa casa. Para olhar para dentro das pessoas dentro da nossa casa. Que nada mais são do que espelhos da gente. E como a gente nunca
teve a oportunidade, eu nunca quis, sempre fugiu de olhar para a gente. Quando a gente volta e olha, a gente não gosta do que a gente vê. E a gente busca fugir de novo. E aí a pergunta sobre morrer ou viver. E eu digo, é só uma questão de tempo. O que vocês têm feito com o tempo de vocês? A minha tia faleceu há 2 semanas atrás. Ela faleceu por um câncer. E foi muito importante isso, porque fazia muito tempo que alguém da minha família não falecia. Quando ela faleceu, eu parei e pensei, e aí as pessoas viveram o luto. E é óbvio, você tem que chorar o luto. Eu fiquei muito chateado quando ela faleceu. Mas ao mesmo tempo eu pensei, o que eu fiz pela minha tia enquanto ela estava aqui? E eu fiz muitas coisas boas por ela. Eu tive a chance de atender ela. Ela não mora aqui, ela mora no interior, ela mora em Mato Grosso do Sul. E eu pude atender ela. Ela sempre, quando vinha, eu atendia ela, conversava com ela, ela sempre me elogiava muito. Eu fiz a minha parte. E o que eu vou levar do tempo que eu tive com ela é essas boas memórias. E eu sei que ela vive em mim. Através dos ensinamentos, através das boas lembranças. E para mim, não é o final que importa, mas é toda a jornada. E eu digo isso para os meus pacientes, e eu olho para mim também e me vejo assim. Todas as pessoas que foram importantes na sua vida, que passaram, passam e vão passar na sua vida, elas estão aqui, em mim. O que vocês veem hoje é a combinação de todas as pessoas importantes que passaram na minha vida, que ainda estão nela e que já foram, seja porque morreram ou seja porque seguiram outros caminhos. E eu agradeço a todas elas. E aí, quando uma paciente vira para mim, eu trabalhei isso, uma paciente que o pai dela faleceu, ela falou assim, eu tenho muita saudade do meu pai. Eu falei, é fácil matar a saudade dele. Ela falou, como? Se olha no espelho. 50% do que você aqui é seu pai. Isso só geneticamente falando. Não estou nem falando de ideais, nem de valores, nem de nada disso. Então, só se olhar no espelho. E aí ela se olhou no espelho, porque eu tenho um espelho no consultório. Ela se olhou, ela falou assim... Aí eu virei e falei, você se orgulha do que você é? Ela falou, sim. Então, o seu pai está muito orgulhoso de você também. Uau! Isso é maravilhoso. Sim. Isso é maravilhoso. Sim. Tu sabe que eu tô te ouvindo falar e tem uma coisa, claro que isso tem muito em mim, mas eu percebo isso tanto nas pessoas com quem eu atendo e, enfim, a gente tem não sei se isso é só uma crença, mas a gente tem aquela coisa de querer eternizar as situações ou que as situações sejam para sempre. E aí a gente vive naquela síndrome já tipo, tô tendo, mas daqui a pouco, né, nem é quase que não vou ter ou não vou fazer para não perder, ou tipo, eu tenho, mas eu não quero perder. E aí vive numa ansiedade, num passado e futuro, e que eu acho que tem a ver com isso, né? Eu queria que fosse para sempre, né? E aí eu digo, Thaís, a maior mentira que a gente conta é pra gente. Não existe para sempre. O que de fato a gente tem nessa vida? Nada. Ter é posse. E quando você tem posse sobre algo, você controla algo. E aí a pergunta, o que você controla na sua vida? Você não escolhe. Você não escolhe ficar doente ou não ficar doente. Você não controla nem o seu corpo. O que de fato é seu. Sim. E aí tem uma discussão boa. O que de fato é livre-arbítrio. As pessoas acham que elas podem fazer tudo. Não é uma verdade isso. Sim. Isso é mentira. Só que você acha que você pode. Não, você não pode. Existe muito... Aí daí é outro tema que até vou botar aqui e anotar. Essa questão... Isso aí é bem polêmico. A questão do livre-arbítrio, né? Sim, se quiser a gente discute isso. Aí a gente tem que discutir o que é o lugar da mente e o lugar da não mente.
E aí a gente tem que entender tudo isso. Mas é divertido, é legal, é legal. Se você quiser um dia a gente discute sobre isso. Eu só deixa eu colocar, ela colocou uma coisa aqui no chat, eu queria conversar um pouco sobre o que ela falou. Obviamente que a gente precisa cuidar, mas você tem resistência imunológica, mas a maioria não tem. Vamos lá, Magna, eu vou te apresentar dois fatores interessantes. Hoje a gente vai. Então vamos lá, fazendo um cálculo mais ou menos. Então tem mais ou menos 1 milhão de pessoas que tiveram contato com o coronavírus, e desses 1 milhão, 50 mil faleceram. Então isso dá, fazendo um cálculo, mais ou menos uns 2, 3%, tá bom? Mais ou menos. O que isso significa? Que, estatisticamente falando, uma quantidade mínima de pessoas vão morrer. Estatisticamente falando, não estou falando que a vida dessas pessoas não é importante, ok? Estou falando que, estatisticamente falando, a quantidade de mortes é pequena. Pequena. Um ponto interessante. E aí eu faço uma pergunta para você nesse aspecto. Isso é um conceito de constelação familiar. A saúde deles depende de você. Você pode carregar a saúde dos outros como responsabilidade sua? E se, como a gente não controla nada, em si, como você falou, mas saudar a morte na pandemia se não seria o mesmo, aí a pergunta para você, e se de fato a pessoa tiver que morrer agora? O que você pode fazer? É você quem sabe isso ou não? É você que controla isso ou não? Entende? E isso é uma das coisas que eu mais me coloco. O meu pai fala isso para mim, que ele não é por ele pegar, mas ele tem medo de passar isso para outra pessoa e outra pessoa morrer. E aí eu perguntei para meu pai, mas a vida dessa pessoa depende de você ou depende dela? Vou dar um exemplo para você. Bom, eu atendo pacientes de questões físicas e questões emocionais. Eu pego um paciente que está todo arrebentado, tem N doenças, o cara nunca se cuidou na vida, e a responsabilidade da saúde dele é minha. Se a pessoa chegou nesse estado, a responsabilidade é dela, não é sua. Entende? Então, assim, isso é uma das coisas que eu faço muito. E eu sei, eu aprendi isso como terapeuta, a pegar aquilo que é a minha responsabilidade e a não pegar aquilo que não é minha responsabilidade. E aí eu falo isso para meus pacientes. Quando meus pacientes chegam lá e falam, você é o cara que vai me curar? Eu falo, eu? Tô fora. Eu não. Você tá muito louca. Fala, eu sei, se ela fala assim, um milagre pode acontecer aqui, mas não sou eu quem pode fazer. Bom, se não sou eu, adivinha quem é. E fico olhando para a cara do paciente dele e falar, e aí? E aí? Quem é? Ele escolhe, como a pessoa escolhe. E eu digo para você, Magna, com toda a paz e tranquilidade do mundo, se você sente dentro de você que você não deve encontrar tais pessoas, ou que você não deve ir para tais lugares, siga isso. Que você fique em paz com você, entende? É isso que eu quero dizer para as pessoas. Que elas possam fazer aquilo que elas acreditam. E que está tudo bem. E que se algo acontecer, que você tenha consciência que não é sua responsabilidade. Acredite, não é. Nem um pouquinho. Entendeu? E aí, obviamente, para as pessoas que foram, a minha tia que faleceu, a gente está no meio da pandemia, e a minha tia morreu do quê? De câncer. E eu falo para você, há um mês atrás, um conhecido da minha mãe morreu como? Ele estava no meio da avenida para atravessar, ele estava de bicicleta, um carro veio, atravessou, perdeu o freio, pegou, bateu nele e ele morreu. A vida, ela é muito frágil. Não sei se você sabe, mas com uma colher de água você morre, tá? Você pode engasgar e morrer. Você pode tropeçar, bater a cabeça e morrer. E aí é o ponto. Quando você começa a pensar em tudo isso, você fica louco. E aí você fica antecipando a morte. E aí você não vive a morte uma vez só. Você vive a morte todos os dias. Uhum. E aí não é legal viver assim. Porque você só antecipa a sua morte, entende? Você vive ela todos os dias. Eu garanto, um dia você vai morrer. E quando você for morrer, aí você pensa na morte. Sim. Tem que tomar cuidado, de novo. Mas que você tenha essa paz dentro de você, entendeu? Essa é a minha percepção, a minha mudança de percepção e a forma como eu encaro as minhas coisas na minha vida hoje, e por isso que eu fico muito em paz comigo. Olha, Adriano, e aí eu não me canso de repetir, essa frase vai ficar para mim para sempre, né? Que a questão toda é o que você tem feito com o tempo que você
recebeu ou recebe, de novo, né? Se a gente parar para pensar e se isolar da vida e não viver, não ver os pais, não ver, enfim, né? Por conta de tudo isso. E, de novo, essa questão que tu colocou, né? A responsabilidade daquela pessoa que nunca se cuidou, ela é minha? Como assim, né? Aí tá tendo uma inversão de papéis aí, né? Perfeito. Então, eu, infelizmente, conheço muitos terapeutas, bons terapeutas, que eles ainda se acham na responsabilidade da saúde do outro, entende? E eles acabam se frustrando muito. Isso é uma pena, porque eles perdem muito do potencial deles. Porque eles se colocam numa situação de simplesmente desfavorável. sim. Mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde, porque é como se fosse uma nuvem, né? Mais cedo ou mais tarde isso se dissipa. Pelo menos eu acredito nisso, né? Mas, de novo, cara, essa frase para mim faz todo sentido. Porque eu trabalho muito com essa questão, né, de se olhar, de se perceber, né? E essa questão emocional que tu fala relacionado, né, ao sintoma, às percepções principalmente, e que sim, é completamente possível. E eu sou uma pessoa que eu acredito em milagres, né? Só que eu sozinha não consigo fazer, né? Então, só o fato da gente acreditar que é possível e de aproveitar o tempo que se tem, e aí até eu gostaria que se tu pudesse aqui falar aquele caos que tu falou da tua paciente, que tu usou essa frase, né? Que eu acho que talvez traga, elucida bastante o que a gente quer dizer, né, com isso. E aí a definição é muito boa. O que é o tempo? A gente sabe o que é, mas a gente não consegue definir. E para mim, o tempo nada mais é do que a coisa mais valiosa que você tem na vida. Tempo vale mais do que dinheiro. Por quê? Porque dinheiro você guarda, dinheiro você recupera. Tempo não. Tempo dá de graça, todo mundo tem tempo. Mas quando o tempo acaba, acabou. Ele não volta atrás. E é por isso que a gente tem que pensar como a gente investe, e essa é a palavra certa, investe o nosso tempo e não gasta. Como a gente tem gastado, e é desperdício o nosso tempo. E aí, uma das pessoas que me fez mais aprender sobre tempo foi uma paciente. Quando eu comecei a atender ela estava bem. Depois, logo que ela veio, depois ela descobriu que ela estava com uma recidiva de um câncer de fígado. Ela ficou muito mal, ela ia começar a fazer a químio, ela estava desesperada. Quando ela chegou no consultório, ela virou para mim e falou assim: Adriano, eu estou desesperada. Eu falei assim: por quê? Ela falou assim: o que te gera todo esse medo? Ela falou assim: o meu filho. Eu perguntei: quantos anos tem seu filho? Ela falou assim: 12. Eu falei: presta atenção. Falei bem assim para ela: não importa se você vai ficar com seu filho um dia, um mês, um ano, 10 anos, mas que você faça valer a pena. Que você faça cada momento valer a pena. Que você ensine para o seu filho a como passar por isso. Seja algo transitório ou seja algo definitivo. Mas que você dê o seu exemplo para o seu filho e que você aproveite isso ao máximo. E aí ela veio mais algumas vezes no consultório e toda vez que ela me via eu perguntava para ela: como você tem aproveitado o seu tempo com seu filho? Ela ria, ela sorria, hoje eu fiz isso com ele, hoje eu conversei isso com ele, hoje eu expliquei isso para ele, hoje eu aproveitei, hoje eu me diverti. E ela viveu 3 meses. Foi o tempo que ela viveu. E depois ela faleceu. E aí depois eu encontrei com os familiares dela e eu perguntei como ela foi. Ela falou: ela foi em paz. Porque ela aproveitou o tempo que ela tinha com o filho dela. E ela fez valer a pena. E aí eu trago uma reflexão para vocês. Por que será que a gente só pensa no tempo depois que a gente sabe que a gente vai morrer e a gente fala: você vai morrer daqui 3 meses? E eu falo para vocês: gente, vocês podem morrer a qualquer momento. Então, por que vocês não valorizam o tempo que vocês têm? Isso é muito importante. Façam valer a pena. E aí, como a Thaís falou, a gente acaba com a nossa mente indo para o passado, para o futuro, e a gente esquece do momento mais importante, o presente. A gente fala: o presente se chama presente porque é uma dádiva de Deus. E é verdade. E porque mesmo assim a gente não usa esse presente de forma maravilhosa. Reconheçam o tempo que vocês têm. E reconheçam que o amanhã não volta.
E o ontem não volta e o amanhã não é uma certeza. Mas que a única coisa que você tem é agora. Então façam valer. Certo? A Magda perguntou se não conseguimos fazer milagres sozinhas, então demandamos dos outros ou não? Aí eu digo, a primeira pergunta, Magna, você está sozinho? Eu digo sozinha. Eu digo para você como terapeuta, tem mó galera com a gente. Você nunca está sozinho. Sim, nós podemos fazer milagres sozinhos quando nós mudamos a nós mesmos. E nós podemos fazer uma coisa que minha amiga chama. Ela fala de milagre compartilhado. É quando você tem um terapeuta, por exemplo. Quando você tem um marido, um filho. Quantas pessoas você quiser. Quando você sim faz a sua parte, você já inicia a parte do processo do milagre. E o milagre assim por diante continua. Como numa constelação familiar, quando você faz a sua parte, os seus antepassados ganham com isso, como os seus descendentes também. É sistêmico, e é por isso que se chama sistêmico. Isso é o conceito mais básico de física quântica. Não existe tempo, nem espaço, está tudo intimamente conectado. E você tem que aproveitar esse momento e fazer todas as mudanças. Uma última coisa que eu queria falar sobre relacionada à morte e relacionada à vida. E aí, no final, o que sobra é só medo, é só incerteza. Porque a única certeza que você queria é que você não quer, que você vai morrer. E o que sobra é o medo. E aí as pessoas falam, pô, Adriano, como lidar com o medo? E a resposta é muito simples. Qual é o oposto harmônico do medo? Qual é o yin e yang? Entende? Se de um lado você tem o medo, o que você precisa do outro lado? O que combate, o que equilibra, harmoniza com o medo? Sabe qual é a resposta, Thaís? Não? Não sei, eu vou deixar tu responder. A resposta é fé. Nós devemos ter fé. Fé em nós. Fé no nosso eu maior. Fé em Deus, fé em algo superior, enfim, fé no que você quiser. Mas você precisa ter fé. E o que é ter fé? Amor é bom, viu? Amor é bom. Mas o oposto harmônico do amor, sabe qual é? É o ódio. A raiva. Isso é interessante. Se você quiser depois, a gente discute sobre amor num outro momento. Mas a gente pode discutir sobre amor e posse. E aí são coisas distintas demais. Por exemplo, quando você diz meu marido, meu filho, meu namorado, não é amor, tá? Isso é posse. E você não quer perder. Isso é bem questionável. Vivemos então adiando o fim. A resposta, Magna, a gente não vive adiando a morte. A gente vive em direção à nossa origem. A gente está aqui para viver, para voltar para aquilo que nós somos. Resumindo, quando você nasce, você é pura. Uma criança, olha para um recém-nascido, ele é puro, ele é ingênuo. Amor incondicional, essa é boa. Só para definir, se ao pé da letra, o que é um amor incondicional? Ele não tem condição. Então, pare e pensa. A pergunta boa para você, Maristela, se você tem alguma condição para mais essa pessoa que você disse que você ama, não é amor, tá? É posse. Pensa nisso. Enfim, voltando ao que a Magna falou. Quando a gente nasce, a gente vai criando várias camadas, como uma cebola, sobre os valores, sobre o que a nossa cultura diz. E aí, qual é o grande desafio? Não é a gente ir em direção ao fim, à morte, mas a gente ir em direção à origem. A gente tirar todas essas camadas e voltar ao nosso eu maior, a nossa criança. Encontrar a nossa criança no processo e cuidar dela. Aquela criança pura, inocente, sem nada desses valores que a gente coloca. E esses são valores culturais. Por exemplo, como a gente acabou de falar, a morte. Você tem que ser bem-sucedido, você tem que trabalhar numa coisa que você gosta, você tem que casar, ter uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso, você tem que ter uns 3, 4 filhos, você tem que ter sua casa própria. Isso não é verdade, gente. Isso são as camadas que colocaram. A gente transcende a tudo isso. Não estou dizendo que isso não é importante, mas a gente transcende a tudo isso. Então, esse é o desafio. E aí, como ter fé? E a resposta é muito simples. Agradeça. Isso é você ter fé. É você agradecer. E aí eu vou dar um exemplo de maior fé que eu já vi na vida.
Eu vi uma vez um vídeo de um cara que ele falava assim, que ele tinha um filho, que ele tinha vários problemas respiratórios, bronquite, e o filho dele tinha ido várias vezes para o hospital já internar. E aí, quando o filho dele tinha 5 anos de idade, o filho dele internou. E ele ficou muito mal. E aí, quando o filho dele internou, o médico chegou para ele e falou assim, você tem uma religião? Aí ele falou, eu sou católico não praticante. Aí o médico virou e falou assim, então reza. Reza muito, porque o seu filho não está nada bem. E aí ele foi. Ele foi para aquelas capelinhas no hospital e começou a rezar. E aí ele rezou e falou assim, Deus, eu agradeço pelo meu filho. Deus, eu agradeço por você ter me escolhido como pai do meu filho. Eu agradeço por esses 5 anos que eu estive do lado do meu filho. E se for agora a hora do meu filho partir, eu agradeço. Você estaria disposto a agradecer a morte? Culturalmente falando? Esse é o desafio. É você agradecer. E aí, falando sobre livre-arbítrio, eu vou dar uma palhinha bem básica. Dá. O nosso único livre-arbítrio, se vocês querem saber, é escolher. Se você pode olhar pelo lado bom ou pelo lado ruim. Esse é o único livre-arbítrio que você tem. Você escolhe se você quer ver as coisas pelo lado bom ou pelo lado ruim. Acabou. Que é a percepção, né? Sim. É você mudar a sua percepção para algo bom ou algo ruim. Esse é o segredo. O segredo de se viver bem, de se ir em direção à vida, à origem, e não à morte, é você olhar as coisas pelo lado positivo, é você não criar conflitos a partir dos problemas que você viveu, e sim boas percepções. E aí você vai viver, não só sobreviver. E aí você pode amar de forma incondicional, porque não existe condição para você amar aquela pessoa. Você simplesmente quer ver ela bem. Não importa se ela está com você, não importa se ela está com o outro, porque você ama ela de forma incondicional. Esse é o grande segredo. E aí você entende como cada uma das coisas fazem sentido no final. E como cada um tem o seu lugar dentro do processo. E a sua função única na Terra. Cabe a nós termos fé e agradecer. Aí a pergunta final para vocês. Agradeceram já o dia de hoje? A pandemia? Pelo tempo que vocês ganharam? Agradeçam a pandemia. Agradeçam ao tempo que vocês ganharam. Agradeçam a morte como processo natural da vida. Esse é o desafio. Isso é fé. Até porque a morte ela é só uma transição, né? E claro, a gente entra de novo na questão cultural. Mas a gente pode, daqui a pouco também, vou botar aqui, a gente pode uma hora falar só sobre morte. Que esse é um tema. Esse é um tema. A vida é a morte. Você quer ver um exemplo interessante? Sabe por que as pessoas têm medo da morte? Porque elas têm medo do desconhecido. Elas não sabem o que vem depois. Elas não têm a certeza do que vem depois. Se é que vem algo depois ou não. Eu vou dar um exemplo muito bom para você, exatamente no mesmo sentido da morte. Sabe qual? Nascer. Você está lá dentro da barriga da sua mãe. Você está no quentinho. Você está confortável. Aí uma hora você vai ter que sair. Você quer sair? Você não quer sair. Ah, tá bom, você não sabe o que vem depois daquilo. Certo? Você vai ter que passar por um buraco estreito pra caramba. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu vou morrer. É exatamente isso. E aí você nasce. E aí você nasce, tá num lugar totalmente nada a ver que você nunca viu na vida e você vai ter que reaprender de novo. Nascer é morrer. E aí que é engraçado. Tá todo mundo lá feliz e a criança lá chorando desesperada. Você não é? Tu sabe que isso me lembrou, eu tenho o tarô do Osho, né, da transformação, e que ele tem várias metáforas, né, parábolas interessantíssimas, e que fala exatamente sobre isso, que na verdade não seria vida e morte, que teve uma separação entre nós, que na verdade era vida-morte, luz-sombra, não luz e sombra, vida e morte. Vida-morte, luz-sombra, né? Seria uma palavra só e que ela foi dividida como se fosse uma polaridade, né? E na verdade é uma coisa só.
Isso. Então, que Eles legal. são harmônicos complementares. Sem um, o outro não existe. Sem a vida não existe a morte. Sem a morte não existe a vida. É isso que Exato. as pessoas têm que entender. Não existe polaridade. Existem harmônicos complementares. Então, esse é o grande desafio. É entender justamente isso, de uma forma prática, não pragmática. Não é tipo, é assim, acabou. Não, é explicar. E o que é interessante? Tem que ser prático. Eu gosto dessa palavra. Tem que ser prático. O que é prático? É eu explicar esses conceitos para vocês e vocês colocarem ele na prática. De forma prática. Então, por exemplo, uma das formas que eu gosto muito é fazendo perguntas. Então, que vocês levem, se você for levar algo de prático dessa palestra de hoje, que vocês levem as perguntas-chave. Por exemplo, uma boa pergunta, como marcou muito a Thaís, ela vai fazer essa pergunta constantemente na vida dela agora. O que você tem feito com o tempo que você tem? Perfeito! Isso é muito útil, certo? Como a gente falou, e aí, você tem fé? Você já agradeceu as coisas de hoje? Então, você tem fé, você agradece, entende? Porque a pessoa, e eu falo para vocês, é muito fácil saber se uma pessoa tem fé ou não. Ver quanto medo ela tem. Quanto mais medo ela tiver, menos fé ela tem. Perfeito, porque eles são harmônicos complementares. Não estou falando que você não tem que ter medo, mas você tem que ter uma relação harmônica entre os dois, entende? E aí, como a Maristela falou sobre amor incondicional, a pergunta-chave para o amor é: tem alguma condição para você amar essa pessoa? Eu só amo essa pessoa porque ela faz isso. Então, desculpa, isso não é amor, é óbvio. E eu vou ser muito sincero, amor incondicional é algo muito difícil. Eu diria que é o amor divino. Tá bom? E é complexo, mas é um desafio. E nós pegarmos até lá é muito importante. Sabe, essa coisa do amor, eu uso muito assim, para mim, mais sublime que o amor, porque eu também tenho essa percepção de que amor, ele é condicionado, né? Se eu falo, eu te amo, Adriano, eu tô esperando que tu diga, eu também, Thaís. Eu também te amo, perfeito. Então é uma condição. Mas para mim, mais sublime, e aí vai super de encontro o que tu tá falando, mais sublime que o amor é a gratidão. Sim, é o agradecer. E ela simplesmente é, e não exige nada em troca. É a gratidão. Exatamente. Por isso que você agradece, e por isso é ter fé. E essa fé vem do divino. Por isso que é o amor incondicional, o amor divino. No final, se você parar para ver, Thaís, a gente acaba falando sempre, basicamente, a mesma coisa. A gente sempre vai chegar no mesmo lugar. Porque justamente, no final, a origem é uma só, é a mesma. E no final, o segredo é a gente voltar para cá. Como a Magna disse, a essência. Onde está a nossa essência? Onde está o nosso eu maior? Onde está a nossa divindade interna? São todas palavras que definem a mesma coisa. E é por isso que eu disse, Magna, o nosso grande desafio é ir em direção a essa essência. Aquilo que transcende a matéria. Aquilo que transcende os valores. E é por isso que a gente está aqui para tirar essas camadas, para chegar na nossa essência. Esse é o desafio. E é por isso que eu falo, a gente não está em direção à morte, a gente está em direção ao início, ao começo, onde tudo começou. Ao nosso eu maior. Ai, que lindo! É bonito pra caramba, e é lógico. É totalmente lógico. A Patrícia aqui, ó. Muito obrigada por essa live maravilhosa. Muito aprendizado aqui. Saudades, Adriano, da nossa turma e das aulas. Você é um terapeuta completo, um ser humano excepcional e um professor inato. Adorei muito, muito obrigada. A Patrícia, ela fez o curso aqui em São Paulo. Uma grande amiga, uma excelente aluna. Tratei já ela, tratei já a filha dela. É um prazer, Patrícia. Obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço pelo seu feedback também. É uma honra poder ter lecionado para você e dar continuidade ao nosso conhecimento aqui nas lives. E eu agradeço em particular a Thaís pelo convite. Ai, sim. Então, gente, já estamos a 1h04. Mas assim, só para avisar, eu já quero agradecer ao Adriano, né? E que finalmente, né, a gente vai dar, tá dando o start de uma série de lives, né? Que a gente vai estar trazendo sempre com esse olhar terapêutico, pela visão da nova medicina, mas também por tudo que o Adriano traz, né? De conhecimento, de vivência, de experiência, e que para todos nós também é muito válido, né? E aí eu digo, perguntem, tragam temas, né? O que vocês gostariam de ouvir o Adriano falar sobre esse olhar, tá? Vocês podem estar tanto passando para mim pela página da Interative,
ou também me chamando no WhatsApp, meus contatos estão todos ali, tá? Ou entrando em contato com o próprio Adriano também, que tem a página dele no Facebook, que tem o Instagram, né? Adriano Miura, vocês vão estar encontrando ele por lá também. E aí, já trazendo também, né, que, claro, a gente tinha programado para esse ano uma formação da Nova Medicina Germânica aqui para o Rio Grande do Sul, Canela, onde eu estou morando neste momento, mas que, por conta de toda essa incerteza, a gente não sabe de nada, vai ter uma introdução, né, a gente vai estar trazendo o Adriano para cá, para estar fazendo uma introdução à Nova Medicina, para que as pessoas possam estar conhecendo também de uma forma prática, ao vivo, presencial, né, de 2 dias. Sim, de 2 dias. E a programação, no caso, então, a gente tem uma pré-agenda, assim, para 2021, né? Então, para quem tiver interesse também, é uma formação de 4 meses, extensiva, né? De 4 a 3 dias por mês, enfim, vai dar para todo mundo fazer, é só querer fazer, tá? Então, é isso, eu te agradeço imensamente, Adriano, né, pela tua presença, pela tua disponibilidade, teu carinho, né, de estar aqui disponibilizando o teu tempo para estar conversando com a gente. Eu agradeço, Thaís, é uma honra pelo convite, por tudo mais, por aquela vez que eu fui lá em Rio Grande do Sul, conheci você, foi maravilhoso, foi muito divertido. Tipo, apesar de ter tido poucas pessoas, vou ser muito sincero, falei isso para a Elaine, não tem problema algum. Eu adorei te conhecer, adorei conhecer as pessoas que estavam lá. Bom, viajar com a Elaine é muito divertido, a gente troca muita ideia, é uma honra. E eu não tinha dúvida que ia gerar frutos como eles estão gerando. No tempo do tempo, a gente planta a semente e ela tem o tempo dela para ela germinar. E eu tenho a fé em Deus que se tiver que germinar, vai germinar quando tiver que germinar. E a gente está colhendo os frutos agora. Eu só tenho a agradecer. Com certeza, aproveitando, já mandando um beijo para a Elaine, querida também, né? Que fez... E caiu. Thaís, você tá aí? Aí.